Salve, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer um vídeo diferente, bem diferente mesmo. Eu quero falar sobre o conflito que está acontecendo na Palestina e entre Israel. Bom, a gente está aqui no Brasil, a gente está aqui no Rio de Janeiro e agora a gente vai lá pro Oriente Médio, longe pra caramba, e eu vou explicar pra vocês o que está acontecendo, por que tem tantas tretas acontecendo aqui nessa região. Inclusive é interessante o mapa, sabe por quê? Tipo, uma coisa que eu aprendi jogando jogos de estratégia em 4x, né? Tá vendo esses traçadinhos pontilhados que aparecem no mapa? Esses são territórios que foram conquistados, né? Então, são territórios que não fazem parte do país, mas ele meio que tem influência e é disputado esse território. Então, esse território deveria ser de outro lugar, mas um país acabou tomando conta dele e muitos países não reconhecem ele internacionalmente, como é o caso das Colinas de Golã, que são essa parte aqui, que deveria ser da Síria, mas que Israel conquistou durante uma guerra que eles tiveram aí na década de 70, de 80, não lembro exatamente a data não. Bom, então vamos lá. Aqui a gente tem Israel, certo? Uma coisa importante sobre essa treta toda de Israel é que isso é uma treta muito antiga. Isso aí pode voltar, tipo, eras, sei lá, mano, da época dos romanos, porque tipo, os romanos, eles dominaram essa bagaça toda aqui. Os romanos, eles dominavam tudo isso aqui. Só que, obviamente, o Império Romano acabou decaindo e acabou se desfazendo. E quando o Império Romano se desfez, os árabes, eles tomaram conta dessa região, principalmente de Jerusalém, que é uma cidade sagrada para várias religiões, né, por causa do impacto que ela teve e também dela estar em todas essas histórias religiosas, né, da Bíblia, do Corão e coisas do tipo. Então, essa cidade é muito importante para os judeus, né, que era um povo que estava aí antes, mas aí depois que os romanos foram embora, os árabes tomaram conta dela. Depois disso, a gente teve milhares de anos passando à frente, aí na época das cruzadas, os europeus, eles resolveram fazer grandes expedições militares para virem aqui e tomar conta dessa bagaça, né? E obviamente não deu certo. Aí vamos avançar para era mais moderna, né? Em 1900, essa região toda ela fazia parte do Império Otomano, né? Que no caso era o Império. A gente chama eles de turcos, mas não eram só turcos, tá? Eram árabes, beduínos, várias pessoas de várias etnias que faziam parte desse Império Otomano, né? E essa aqui era a província de Damasco deles. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, os otomanos foram derrotados pelos ingleses. E aí os ingleses tomaram conta dessa região. Então, olha só como vai trocando de mão, né? E aí, virando parte dos ingleses, isso daqui, os ingleses simplesmente pegaram e tomaram conta e colocaram, tipo, dividiram entre partes, chamaram de Palestina, um pedaço, e o outro pedaço chamaram de Transjordânia, né? Então, dividido em dois, essa região inteira. E no caso, a parte onde está Israel, hoje em dia, seria chamada de Palestina. Então, daí que vem o nome, beleza? E aí, o que acontece é que, tipo, na gestão dos ingleses, muitos judeus começaram a emigrar para cá. Porque na Europa continental estava tendo muita treta por causa da Segunda Guerra Mundial e também por causa do antissemitismo. Inclusive, é engraçado que até. Na verdade, isso não é engraçado, mas é triste que até hoje tem muito antissemita, pessoas que não gostam de judeus, certo? Então, nessa época da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha fez várias atrocidades contra os judeus, rolou muitas coisas horríveis, vocês já sabem da história, né? E os judeus, eles estavam já emigrando para Israel, estavam vindo para esse lugar aqui, estavam vindo para Palestina, que no caso até então era controlada só pelos árabes. Os judeus eram uma minoria. E aí os judeus foram aumentando, 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 até que tipo metade da população do lugar já era judeus. E os ingleses, né, como eles eram donos dessa parada, eles tinham congressistas, pessoas que eram políticos, que eram judeus, que incentivavam, né, que o Império Inglês dividisse isso aqui e criasse um Estado judeu mesmo, entendeu? Então, através de políticos da Inglaterra, foi que começou a gerar essa discussão aí entre os árabes e os judeus. Porque antigamente isso aqui era tudo território árabe, mas como os ingleses tomavam conta dessa parada toda e estava vindo muito judeu para cá, muito judeu da Inglaterra estava vindo para cá, então os políticos de lá decidiram fazer essa criação desse estado. Isso aí acabou gerando muita treta, não foi para frente a ideia de criar um estado só judeu nessa região. E no final das contas, teve a Segunda Guerra Mundial, acabou afetando muito o Império Inglês. O Império Inglês se desfez, podemos dizer assim, na época da Segunda Guerra Mundial, né? Várias das suas posses acabaram pegando independência. A Índia tomou independência, a Austrália, vários lugares eles acabaram perdendo a sua influência. E um dos lugares que eles perderam influência foi aqui, essa região. E aí eles acabaram dando independência para todos esses países, dando liberdade para eles. E no final das contas, a gente teve aqui esse país que é Israel. E
e eles não sabiam o que eles faziam com isso, porque tinha muito judeu que queria tomar conta da bagaça, que achava que era dono, e tinha muito palestino que já estava morando lá há muito tempo. Então, os judeus cobravam, né, que era deles antes dos árabes terem invadido lá atrás, na época do Império Romano, enquanto os árabes, eles estavam na casa deles, né, eles não tinham que... Tipo, imagina só, você tá na sua casa e chega um cara da PQP que nem fala a sua língua e fala que é dele porque, sei lá, muito antes de Cristo, ele, sei lá, os antepassados dele moravam ali, sabe? E aí isso gerou muita discussão, tava tendo muita treta, e a ONU resolveu repartir Israel em dois. Então, criou esse estado, mas ele ia ser um estado que ia ser dividido entre judeus e entre árabes. Então, os dois iam comandar. E a parte principal, que seria Jerusalém, seria considerado território internacional. Então, Israel não ia fazer parte nem do estado judeu, nem do estado árabe da região. E a ideia deles era que esses dois estados pudessem coexistir. E aí, beleza, os judeus aceitaram e eles resolveram dividir, só que o que acontece é que quando eles dividiram, os árabes, eles não aceitaram isso. Então os árabes, eles declararam guerra, atacaram Israel e Israel, no caso, né, os judeus acabaram vencendo essa guerra e ocupando parte da Palestina. E depois foi acontecendo várias guerras onde Israel sempre foi atacada. Tipo, foram poucos os casos onde Israel começou uma guerra. Tipo, teve uma. Acho que foi a Guerra dos 7 dias ou de 5 dias. Acho que foi 7 dias. Que tava rolando uma grande ocupação aqui. Todos esses países aqui estavam falando: vamos entrar lá e vamos resolver esse problema dos judeus aí, vamos acabar com eles, né? E aí todos esses países decidiram se organizar para invadir. Só que aí Israel sabia, por causa de espionagem e coisa do tipo, e aí eles resolveram atacar antes. E eles ganharam essa guerra, tomaram conta aqui de um pedação do Egito, pegaram a província do Sinai inteira. Acho que eles pegaram esse pedação todo do Egito. E no final das contas, né, eles acabaram devolvendo para o Egito esse pedaço, e sempre que Israel entra em conflito, eles pedem, né, que o país que está em conflito com eles aceite a existência do Estado, porque muitos desses países não aceitam a existência desse Estado. Inclusive, a Coreia do Norte estava postando no Twitter que eles não aceitam a existência do Estado de Israel. Por quê? Por causa dessa questão das discussões, né? Daquela divisão que aconteceu há muitos anos atrás, né? Que ia ter Palestina e Israel no mesmo lugar, e aí eles acabaram, por causa de guerras e guerras, guerras, Israel foi dominando, dominando e crescendo, e se tornando o que ela é hoje em dia, entendeu? E aqui a gente tem a faixa de Gaza, né, que é onde está acontecendo os grandes conflitos hoje em dia. Como você pode ver, a faixa de Gaza é uma região bem pequena, é a parte que seria dos palestinos mesmo, né? Então, uma das partes que sobrou. Esse pedação pontilhado aqui, tá vendo? Também deveria ser dos palestinos. E no caso, essa parte da faixa de Gaza aqui é onde os israelenses estão bombardeando e é onde os árabes também estão atacando. E por que que eles estão nessa região especificamente? Porque aqui, né, foi o último lugar que eles puderam ficar do país, né, onde eles conseguiram... Porque os palestinos, eles não têm um país em si. O povo palestino está dividido em vários países aqui dessa região. Inclusive, muitos deles estão na Síria. Se eu não me engano, a maior parte deles estão na Síria, né? Então, a maior parte do povo palestino que existia nesse país aqui, nessa faixa, acabou se mandando e vindo para a Síria, mas alguns ficaram. E aí, a maior parte deles eu acho que fica na faixa de Gaza, que tem esse nome porque é literalmente uma faixa aqui, certo? Só que o que acontece é o seguinte, tipo... Você deve estar se perguntando por que rolam tantas tretas entre os dois. Isso aqui acontece uma coisa que chamam de guerra de proxy, ou proximidade. Eu não sei qual é a tradução em português, mas é assim. Um país pega e investe tudo que eles têm em um desses estados e o outro país investe no outro. Então, durante muito tempo, foi a União Soviética investindo nesses países que estariam aqui ao redor para pegar e destruir Israel, porque Israel era investida pelos Estados Unidos, entendeu? Então, por muito tempo, esses países foram armados por isso. Muitos mesmos foram armados para que eles destruíssem Israel. Nunca conseguiram. Israel sempre tirou a maior nessas guerras e tal, e por isso Israel se tornou uma potência na região, né? E com o tempo, a União Soviética se desfez, virou a Rússia. A Rússia ainda faz, né, tretas de proximidade, né? Ainda tem essas coisas de proximidade com outras coisas, como aconteceu, por exemplo, na Ucrânia, né? Que eles financiaram milícias e coisas do tipo na Guerra Civil Ucraniana. Mas aqui a região, ela está sendo disputada pelo Irã. Então, o Irã é um grande rival dos Estados Unidos e o Irã, ele, engraçado que ele era armado pelos Estados Unidos, né? Tipo, há muitos anos atrás. E acontece que depois de um golpe de Estado se tornou uma... eu não diria pra vocês que se tornou uma ditadura, mas se tornou um regime absolutista, né? Religioso. E aqui, no caso, eles
querem destruir Israel, querem atacar Israel, querem acabar com Israel por causa da questão religiosa, né? Do poder, do impacto que isso aqui tem, essa região tem para a religião deles, né? Jerusalém, coisas do tipo. E também, né? Porque os árabes que moravam ali foram expulsos para outras regiões do coisa. Então eles sempre estão financiando esses grupos, como por exemplo o Hamas, que está aqui na região de Gaza. Então eles que financiam essas armas que eles têm, eles que mandam essas armas para eles, enquanto Israel é financiada pelos Estados Unidos. Então essa guerra que acontece agora aqui é uma guerra entre os Estados Unidos versus o Irã, ou pelo menos para ver quem é que tem mais poder na região. E é triste isso, porque muitas pessoas perdem a vida, né? Pessoas que não têm nada a ver com essa disputa ideológica entre esses países, elas acabam sendo afetadas, né? E os judeus também, né, acabam sofrendo muito. Eu sei que muita gente odeia judeu e tal, mas, mano, tipo, não tem por que você odiar uma pessoa por causa da etnia dela. Eu acho que não faz sentido nenhum esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que volta muito para tempos como, por exemplo, da época do nazismo e tal, uma época que foi muito feia para nossa sociedade, uma época que a gente não quer lembrar, e é triste ver que ainda tem pessoas que passam essa ideologia à frente. Então, as pessoas que estão no meio desse tiro trocado, elas não têm nada a ver com isso, são extremistas dos dois lados, né? E influência de grandes potências internacionais, tanto dos Estados Unidos ou da União Soviética. Essas guerras, elas continuam acontecendo por causa de resquícios disso, né? E como foi que tudo isso começou a dar treta de novo, né? Por que que isso começou a acontecer? Como você sabe, tá tendo a pandemia, né? E pode-se dizer que foi por culpa da pandemia, porque Israel fechou tudo, né? Então, como Israel fechou tudo, não podia mais ter aqueles negócios, festivais religiosos e coisas do tipo. E aqui em Jerusalém tem muitas coisas religiosas, coisas do tipo. Eu não sei dizer exatamente quais são os dogmas, porque eu não conheço muito da religião árabe, mas de qualquer maneira, por causa dessas limitações religiosas que estavam acontecendo, os árabes começaram a se rebelar para que eles pudessem atender, né, a sua religião e se agregar, fazer coisas, né, de rezar em conjunto, coisas do tipo. E por causa disso começou a ter muita manifestação aqui. E Israel botou a polícia contra os árabes e colocou lá jogando bomba de gás e coisas do tipo para eles dispersarem. E no meio disso tudo, dessa revolta que aconteceu em Jerusalém, acho que foi mês passado, o pessoal da faixa de Gaza, dos grupos extremistas da faixa de Gaza, falaram que era para eles pararem, senão eles iam começar a atacar. E os israelenses não pararam de pegar e suprimir essas revoltas que estavam acontecendo em Jerusalém. Então, os árabes da faixa de Gaza começaram a jogar mísseis em Israel. Então, eles começaram a jogar muitos mísseis, tipo, mais de, sei lá, 1.000 mísseis, eles atiraram, mais de 10.000 mísseis eles atiraram contra Israel. Só que Israel tem uma tecnologia muito forte, né, de defesa antimísseis por causa disso. E aí eles colocaram esse domo de ferro que cobre essa parte aqui, especificamente a parte central. Acho que não tem na parte do norte, mas de qualquer maneira eles têm essa defesa antimíssil que eles chamam domo de ferro, e é uma das mais poderosas defesas antimísseis do mundo, e eles conseguiram bloquear a maior parte desses mísseis cair em Israel. Por isso você não vê tanta vítima desses ataques mísseis de gás, mas são muitos, cara. São tipo muitos mísseis que os caras estão lançando. Você vê os vídeos dos caminhões soltando muita coisa. Os mísseis grandes, mano, tipo do tamanho do meu quarto aqui, basicamente, os mísseis que os caras têm. E por causa disso não tá morrendo tanta gente em Israel. Embora que tá morrendo sim, tem muitos danos acontecendo em Israel. E Israel tá bombardeando também a faixa de Gaza, que não tem, né, esses sistemas de defesa, e por causa disso tá tendo muitas vítimas, inclusive porque os caras eles utilizam, né, as pessoas como escudo humano, né? Tipo, eles ficam dentro de lugares e coisas do tipo que tem pessoas, e aí Israel até quando vai bombardear um prédio, ele joga uma bomba de aviso para que as pessoas que estejam ali saiam o mais rápido possível, porque depois vai vir um caça jogando uma bomba pesada ali. Eu acho que talvez isso minimize um pouco as vítimas, mas mesmo assim é guerra, né, claro? E como diria o Hirohito, né, depois que perguntaram como ele se sentia depois que os Estados Unidos jogou a bomba atômica no Japão, e para quem não sabe quem é o Hirohito, ele era o imperador do Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Ele falava Shikadanai, que é basicamente nada pode ser feito. É um tempo de guerra e vítimas acontecem numa guerra, né? Então, se você vai para uma guerra, você está disposto a perder vidas, o que é muito triste, de verdade. Eu acho que não deveria acontecer. E pensar que tudo isso acontece por causa de uma divisão mal feita que os ingleses fizeram, por causa da dominância que eles tiveram aqui também, né? Porque
Tipo, querendo ou não, tinha a população judia lá já, mas a questão é que já faz muitos milhares de anos que os judeus eles não estão nessa região, entendeu? Então, durante o reinado dos ingleses aqui dessa região, eles aproveitaram para vir para cá e invadir a bagaça toda, principalmente na época da Segunda Guerra, né? Então é triste, porque você tem um povo que não tem para onde ir, né? Não tem lugar, ele é odiado em todo lugar que vai, infelizmente. E o único lugar que eles deveriam ter como casa acontece essas discussões, né? Então é foda, mano. Inclusive, tem um mangá que eu li há muitos anos atrás, Adolf. Esse mangá ele colocava os judeus, né, como o sonho do oprimido é ser opressor, porque a opressão que os judeus receberam nos anos que eles não tinham Estado, né? Porque por muito tempo os judeus eles foram perseguidos. Não é só em 1900, não. Foi tipo desde sempre os judeus sempre foram perseguidos no mundo, né? E agora, de certa forma, eles perseguem os árabes, né? Eles destroem a casa dos árabes que deveriam morar nessa região. Então é sempre um assunto muito espinhoso isso aqui. Sempre tem gente discutindo, apoiando Israel, não apoiando, depende muito do ponto de vista. Eu, particularmente, acho complicado, nem sei o que dizer pra vocês, nem sei de que lado que eu apoiaria nessa região. Acho que os dois estão muito errados, sabe? E eu acho que, sei lá, do jeito que tá as coisas, a gente não vai ver paz tão cedo não, viu? Em relação a esses estados. Espero que um dia, quem sabe, os dois possam coexistir, porque eu acho que aqui no Brasil a gente tem todo tipo de etnia, né? Tanto que a gente não tem essa separação. Aqui no Brasil a gente convive com todo mundo e não liga. Se você tem um amigo judeu, você não liga se ele é judeu. Você não se importa. Você nem, ele pode até ser judeu ou ter uma religião diferente, você não se importa. Tanto faz. Aqui todo mundo é muito aceito, né? Aqui todo mundo é muito bem recebido. E aqui você tem a mesma coisa, né? Duas etnias existindo na mesma região, mas você não quer que essas etnias coexistam, você quer destruir a outra o tempo inteiro, sabe? E é foda, mano, isso. É muito triste. Eu queria que eles pudessem ter um pouco de brasileirismo neles, né? Pô, pensar que em São Paulo, por exemplo. São Paulo tem vários bairros. A Liberdade é um bairro japonês, o Brás é um bairro também étnico, tem o bairro italiano, tem o bairro sírio, tem um monte de gente que mora aqui em São Paulo que são de etnias diferentes. É uma cidade cosmopolita, sabe? E todo mundo vive bem. E eu acho que se os dois se unissem para conseguir existir, né? E inclusive os israelitas, né? Os judeus, eles aceitam muito bem esse ponto, né? Eles querem muito essa paz. Eles buscam muito que eles sejam aceitos pelos árabes, mas os árabes eles não aceitam de jeito nenhum. Tipo, eles não querem. Eles querem esse terreno de volta, saca? E muitas pessoas até discutem que boa parte da culpa é porque se você for analisar a culpa de quem é o culpado por isso, você não vai encontrar. Você vai, como eu disse, voltar lá para a época dos romanos, como foi a divisão, como os ingleses cagaram a bagaça aqui para acontecer essas tretas. Mas os judeus são os que estão, tipo, pensando, mano, vamos fazer as pazes aqui, vamos dar um jeito de conviver, pelo amor de Deus. É isso assim, os árabes não. Tipo, alguns árabes aceitam, mas a maior parte aqui dos países não aceitam e sempre estão financiando esses grupos extremistas. Isso que é foda, sabe? Tipo, você tem uma potência lá jogando arma todo dia, sabe? Em cima da sua casa pra você pegar e sair explodindo tudo, saca? É foda isso, mano. É foda. Então é isso, cara. Esse foi o vídeo falando sobre essa treta da Palestina, explicando pra vocês por que que isso tá acontecendo. Quando você vê nas notícias, você vai entender melhor agora por que que isso tudo rolou. Espero que eu tenha explicado bem pra vocês, viu? Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo, grande abraço e a gente se vê depois.